Ela foi arrastada para fora da igreja com o bebê após o funeral do marido, até que um milionário estacionou ao lado dela e abriu a porta. Se você não assinar este termo de responsabilidade, não pisará nesta igreja, disparou Margaret, e com a voz áspera e fria como aço. Sharon apertou o bebê com mais força, o cobertor de tricô já úmido da garoa. Seus olhos estavam cansados e vermelhos, mas sua voz, embora suave, não vacilou. Ele era meu marido, ela sussurrou. Eu tenho todo o direito de estar aqui. Você nunca foi igual a ele, disse uma voz grave atrás de Margaret. Era Daniel, o irmão mais velho de Michael, dando um passo à frente com um documento dobrado na mão. Você é só uma garota qualquer de onde quer que seja. Você não pertence a esta família. As portas da igreja erguiam-se logo atrás deles, ligeiramente entreabertas. Através da estreita abertura, Sharon podia ver o altar adornado com lírios brancos. E além dele, uma fotografia simples de Michael, com um sorriso congelado para sempre, emoldurada por uma fita preta. Seus joelhos vacilaram, mas ela se manteve, firme. Não quero seu dinheiro, disse ela, com um sotaque fraco, mas presente. Só quero me despedir. Margaret apertou os lábios. Então assine a renúncia. Negue qualquer direito à herança. É tudo o que pedimos. A voz de Sharon rompeu a tensão sob o peso da tristeza. Você quer dizer tudo o que ele deixou para o nosso filho? Quer que eu haja como se nunca tivéssemos existido? Daniel deu um passo à frente, com a impaciência brilhando nos olhos. Assine ou vá embora. O ar ficou parado. Alguns convidados parados perto da entrada viraram a cabeça, e o desconforto se espalhou pela multidão. Ninguém se adiantou. Ninguém falou nada. Sharon olhou para o bebê, cujas bochechas estavam vermelhas de frio. Ela o beijou na testa e então olhou para a porta uma última vez. Um último suspiro, uma última esperança. Ela balançou a cabeça. Não, ela disse com a voz firme e definitiva. Daniel não esperou, agarrou, a pelo braço com força e empurrou-a para trás. Então saia! O bebê gritou enquanto Sharon descia os degraus cambaleando, mal conseguindo se manter de pé. Ela se apoiou no corrimão, protegendo o filho com o corpo. O coração dela batia forte no peito. Você está fazendo uma cena, sibilou Margaret, ajeitando as luvas pretas. Esta é uma família respeitável. Sharon olhou ao redor, desesperada. Os convidados ficaram imóveis, evitando seu olhar. Alguns sussurraram, outros se viraram. E então as portas bateram atrás dela. Ela ficou imóvel nos degraus da igreja, enquanto a chuva leve se transformava em uma queda constante. Seu casaco grudava no corpo, sua respiração ofegante devido ao frio. O bebê choramingava. Remexendo-se nos braços, ela o puxou para mais perto, sussurrando suaves canções de ninar em espanhol para acalmá-lo. Afastou-se lentamente da igreja, com os pés pesados de tristeza. Não sabia para onde estava indo, apenas que não podia ficar do lado de fora do lugar onde acabara de ser apagada. No final do quarteirão, ela encontrou uma saliência, baixa de concreto, e sentou-se pesadamente, puxando o filho contra o peito. Suas lágrimas se misturavam à chuva que escorria livremente por suas bochechas. Ela pensou em Michael, não no caixão, mas vivo, sentado na cama, sorrindo apesar da dor, brincando com ela, mesmo quando seu corpo se tornou frágil. O câncer havia levado tudo aos poucos, mas ele nunca a deixou ver o medo. Ele segurou a mão dela na noite anterior à sua morte e sussurrou: se algo acontecer, ele virá. Eu perguntei a ele. Ele prometeu. Ela não tinha entendido na época. Michael tinha planejado isso. Ele sabia que sua família se voltaria contra ela e agora nem a deixavam ver-lo enterrado. Ela o embalava suavemente, sussurrando nos cabelos do filho, seu corpo o protegendo do frio. A mãozinha dele se enroscou na gola do casaco dela, e agarrando-se a ela como se ela fosse a única coisa sólida que restava no mundo. A rua se movia ao redor deles, estranhos caminhando, guarda-chuvas balançando, carros passando velozmente. Ninguém parava. Ela era invisível, apenas mais
Uma mulher perdida na dor até que o som dos pneus diminuiu no asfalto molhado. Perto dali, um carro preto e elegante parou junto ao meio. Fio. O motor silenciou e a janela baixou. Sharon mal percebeu até a porta traseira se abrir. Um homem alto saiu, vestindo um sobretudo escuro e segurando um grande guarda-chuva preto. Seus sapatos chapinharam nas poças d'água enquanto ele avançava. "Sharon?" perguntou ele gentilmente. Ela olhou para cima, assustada. Não o reconheceu, mas havia algo em sua expressão, uma compreensão, uma firmeza que atravessava a névoa do seu desespero. Sharon não conseguia se mexer. Seu corpo estava dormente, encharcado pela chuva. Seus braços doíam de segurar o bebê com muita força por muito tempo. Ela encarou o estranho ajoelhado à sua frente, sem saber se ainda estava no mundo real ou se estava mergulhada em um sonho induzido pela dor. O homem, alto, de pele morena, talvez com quase 40 anos, parecia ter saído de um tribunal. Seu terno era simples, limpo, cinza, escuro, sem gravata. A chuva batia em seus ombros, mas ele não se mexeu. Sua voz era baixa, firme e inegavelmente gentil. "Meu nome é Tyler Rivera", ele repetiu. "Eu era amigo do Michael." Sharon piscou rapidamente. "Nunca ouvi falar de você." "Eu sei." Tyler assentiu gentilmente. "Nós nos conhecemos anos atrás. Eu estava fazendo trabalho jurídico humanitário na América do Sul. Houve um acidente no Pano interior. Fiquei presa num abrigo desabado, sangrando muito. Michael foi a única razão pela qual sobrevivi." Ele fez uma pausa, olhando para a criança aninhada contra o peito dela. "Ele me carregou por 6 quilômetros até uma clínica. E ficou comigo a noite toda. Perguntei por que ele não me deixou para trás. E ele disse que minha esposa jamais me perdoaria." Sharon ficou sem fôlego. Tyler olhou diretamente para ela. "Ele falava de você constantemente. Disse que você tinha o coração mais feroz e a alma mais gentil. Disse que se alguma coisa acontecesse com ele e eu ainda estivesse respirando, eu tinha que te encontrar, te ajudar, te proteger." Ele se levantou lentamente, voltou para o carro e colocou a mão dentro. Ao retornar, trazia um grande envelope pardo, lacrado e levemente desgastado. "Isto não é um contrato", disse. Ele... não no sentido legal. Ele se agachou novamente e entregou a ela com as 2 mãos com reverência. "É o que eu chamo de contrato de compaixão. É a minha promessa escrita para você, assinada ano passado, depois que visitei Michael nos Estados Unidos. Ele me fez rascunhá-la, disse que um dia te encontraria. Diz em suas palavras que devo tratar-los como família, sem segundas intenções, sem compromisso. Apenas um voto de honra." Sharon segurou o envelope, mas não o abriu. Seus dedos tremiam nas bordas, como se estivessem segurando algo sagrado. "Não sei como fazer isso", sussurrou ela. "Eu não te conheço." "Você não deveria", respondeu Tyler calmamente. "Não estou aqui para substituí-lo. Não estou aqui para te resgatar. Só estou aqui porque ele me pediu." Sharon baixou o olhar para o bebê. Os olhos da criança se abriram, inquietos, como se sentisse algo desconhecido, mas seguro. "Não tenho para onde ir", disse ela baixinho, a primeira admissão verdadeira de seu medo. "Então vamos começar por aí", disse Tyler. "Venha comigo. Arranjei um lugar temporário, silencioso, limpo e seguro. Você não precisa decidir nada hoje, mas não deveria ficar sozinho neste momento." Ele se levantou, abriu a porta traseira do carro e a segurou aberta. A chuva batia no asfalto. Sharon ficou imóvel por mais alguns segundos. Então, lenta e cuidadosamente, levantou-se, apertando o bebê contra o peito. Ela lançou um último olhar por cima do ombro em direção à igreja, no final do quarteirão, onde as portas permaneciam fechadas. Então, virou-se e caminhou em direção à porta aberta do carro. Tyler estendeu a mão para ajudá-la a entrar. Sharon hesitou, mas então, com um suspiro tranquilo, colocou a mão na dele. Era quente, firme, e naquele toque, pela primeira
Desde a morte de Michael, ela sentiu algo inesperado. Ela não era mais invisível. Ela entrou no carro. A porta se fechou atrás dela com um baque suave e, pela primeira vez em dias, ela suspirou. O apartamento estava limpo demais, silencioso demais. Sharon estava parada na porta, abraçando o filho, como se não soubesse se deveria se aproximar ou voltar. Tyler pousou a mala dela delicadamente no corredor, tomando cuidado para não deixá-la bater no chão de madeira. Ele não disse muita coisa, apenas a encarou com olhos calmos e despretensiosos e lhe ofereceu um suave "sinta-se em casa". Ela quase se encolheu ao ouvir a frase. O lar havia parado de se encontrar com qualquer coisa sólida meses antes. Mesmo assim, ela entrou. Era um espaço lindo, moderno, mas aconchegante. A iluminação suave vinha de luminárias de canto, em vez de luminárias pesadas no teto. Paredes verde claras e tons quentes de cinza conferiam ao apartamento uma serenidade tranquila. Não havia desordem, nenhum excesso pessoal, mas nada parecia frio. Tyler a conduziu até os fundos, onde uma porta estava entreaberta. "Isto é para o bebê", disse ele, abrindo-a com cuidado. Sharon congelou. O quarto do bebê não era nada elaborado, mas era cheio de ideias. Um berço branco com um cobertor cinza macio, uma pequena prateleira com livros cartonados e bichinhos de pelúcia cuidadosamente arrumados. Um recipiente de fórmula estava ao lado de mamadeiras limpas em um balcão. Havia fraldas empilhadas sob o trocador, lenços umedecidos, um tapete macio e, perto da janela, uma pequena cadeira, de balanço de madeira com uma almofada amarela. Sharon piscou. "Tive ajuda para montar", acrescentou Tyler rapidamente, percebendo a surpresa dela. "Uma amiga minha tem uma filhinha. Ela ajudou a escolher as coisas certas e garantiu que tudo estivesse seguro e confortável." Sharon engoliu em seco. Seus instintos lutavam contra si mesmos. A gratidão pressionava contra a desconfiança. Tudo era tão generoso, tão preparado, tão intencional. Ela olhou ao redor lentamente, absorvendo cada pequeno detalhe. Não havia nome na porta, nenhuma decoração, nenhuma suposição. Ele lhe dera um espaço, não uma declaração. "Obrigada", ela disse baixinho, embora sua voz mal alcançasse seus ouvidos. Tyler não a pressionou para falar mais. Ele apenas assentiu e deu um passo para trás. "Vou deixar você se acomodar. Se precisar de alguma coisa, estarei no escritório no final do corredor." E ele a deixou sozinha. Nos dias que se seguiram, Tyler manteve distância. Estava sempre lá, mas nunca muito perto. Trabalhava em silêncio em seu escritório em casa. Respondia e-mails na cozinha. Ocasionalmente passava pelo corredor com um sorriso educado e um suave "bom dia". As compras apareceram na geladeira, mas ele nunca comentou se ela comia ou não. A cozinha era dela. Ela só cozinhava quando se sentia tranquila o suficiente para... Ele não a observava, não fazia perguntas pessoais. Mesmo assim, Sharon permanecia tensa. Mantinha o cabelo preso firmemente, o corpo sempre ligeiramente inclinado para a frente. Sua voz era baixa, cortante. Todas as noites, ela verificava as fechaduras 2 vezes. Cada vez que Tyler passava por ela no corredor, uma pontada de tensão a consumia, um fantasma de outra vida, sussurrando que a gentileza nunca durava. Mas a mudança nunca acontecia. A gentileza permaneceu, e lentamente seu corpo começou a relaxar aos poucos. Seus ombros caíram um pouco, sua voz um pouco menos cautelosa. Então, chegou o momento que a desfez. Era uma tarde suave e sem incidentes. O café da manhã foi tranquilo. Ovos mexidos, chá, o arrulho suave do bebê. Sharon colocou o filho para dormir e entrou no quarto. No criado, mudo, ao lado do abajur, havia um porta-retratos. Ela parou, recuperando o fôlego. Caminhou lentamente até lá e o pegou. Era uma foto de Michael, uma que ela não via há mais de 1 ano. Ele estava rindo,
de braços cruzados, em frente a um food truck que haviam visitado no terceiro encontro. O sol batia em seus cabelos e sua camisa estava manchada de mostarda por causa do cachorro quente que ela havia provocado. Ela se lembrou de como ele tentou dizer algo em espanhol e o estragou. E de como ela riu até chorar. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas as lágrimas eram diferentes, mais suaves. Abaixo da moldura havia um bilhete dobrado, escrito em uma caligrafia limpa e uniforme. Ele ainda está aqui. Tish se virou, assustada. Tyler estava parado em silêncio no corredor, com um pano macio na mão. Os olhos dele encontraram os dela com delicadeza e cautela. Encontrei numa caixa que o Michael deixou comigo, disse. Ele. Não tinha certeza se... Eu não queria me intrometer, mas pensei que talvez ajudasse. Sharon olhou para a foto novamente. Você limpou, murmurou ela. Tyler assentiu. Havia um pouco de poeira. Eu queria que parecesse amado. Ela não conseguia falar. Sua garganta se apertou demais. Ninguém havia feito algo assim por ela desde a morte de Michael. Todos queriam que ela seguisse em frente. Se recuperasse mais rápido, se reconstruísse. Mas Tyler, ele honrava o que era. Ela enxugou os olhos lentamente e recolocou a moldura com cuidado. Obrigada, ela sussurrou. Ele assentiu uma vez e se virou, deixando-a em silêncio e com uma leve dor no peito. Pela primeira vez, ela não se sentiu uma convidada. Ela se sentia vista. E naquele quarto simples e silencioso, Michael não se sentia ausente. Ele se sentia próximo. A caixa de madeira permanecia quieta na beirada da prateleira do quarto de Sharon. Era pequena, discreta, o tipo de coisa que alguém poderia ignorar até precisar dela. Sharon anotou certa noite, depois de colocar o filho para dormir. Um bilhete escrito à mão estava colado delicadamente na tampa. Quando estiver pronto, T. Ela hesitou antes de levantar. Lô. A caixa era leve, mas carregava um peso próprio. Dentro, cuidadosamente amarradas com uma fita azul desbotada, havia várias cartas, envelopes amarelados pelo tempo, com a tinta levemente borrada. Ela reconheceu a letra imediatamente. Michael. Suas mãos tremiam ao retirar a primeira carta. Não era endereçada a ela, mas a Tyler. Se você está lendo isso, significa que provavelmente não consegui evitar o inevitável. O câncer é um ladrão lento, mas é honesto. Obrigada por estarem aqui. Por cumprir a promessa que estou prestes a pedir que você faça. Sharon não vai confiar facilmente. Ela ficará assustada, irritada e quieta. Quando isso acontecer, não a pressione. Apenas faça um chá. Sente-se perto dela. Ela falará quando seu coração aguentar. Lágrimas brotaram nos olhos de Sharon. Ela pegou o próximo envelope endereçado a ela. Mi vida. Eu queria escrever isso antes que a dor turvasse meus pensamentos. Sei como será difícil sem mim. E odeio não poder ser eu quem te segura durante isso. Mas te deixei aos cuidados de alguém que te vê não apenas como minha esposa, mas como sua própria alma. Confiei no Tyler não porque ele seja forte ou rico, mas porque ele entende que silêncio não é ausência e gentileza não precisa de plateia. Se você está lendo isso agora e ainda está com medo, não fique. Deixe que ele faça o chá. Deixe que ele ouça e lembre que você nunca foi apenas minha esposa. Você foi meu milagre. Eu te amo até o meu último suspiro. Michael. A carta tremia em suas mãos. Ela a segurou contra o peito, respirando superficialmente. Não chorava assim havia semanas. Naquela noite, ela não dormiu. Ao amanhecer, entrou na cozinha, com o hobby bem apertado ao redor do corpo. Tyler já estava lá, parado perto do fogão. Ele não olhou para cima. Simplesmente pegou uma caneca, despejou água quente sobre flores de camomila e colocou-a sobre a mesa. Então sentou-se em frente a ela, nem muito perto, nem muito longe, e esperou. Ele não fez perguntas, não tentou confortar. Lacon, palavras que não pudessem tocar a dor em seu peito, e simplesmente ficou. Eu li, ela disse baixinho.
Eu sei, ele respondeu com a mesma suavidade. Ela olhou para o vapor do chá e depois para ele. Sua voz tremeu. Ele me conhecia. Mesmo. No final, ele fez isso, disse Tyler. E ele confiou em você para continuar do jeito que está. Eles ficaram em silêncio, do tipo que não pede para ser preenchido. E então Sharon fez algo que nunca tinha feito com ninguém além de Michael. Ela não falou sobre luto ou batalhas judiciais, mas sobre a vida. Ela contou a Tyler sobre sua infância, como dançava descalça no terraço, na chuva, em Bogotá, como sonhava em aprender inglês. Não para a escola, mas para entender as letras das músicas que Michael lhe enviava durante os dias em que estavam longe. Ela contou a ele sobre a primeira vez que Michael a beijou, desajeitado e ousado, e como riu quando ele derrubou um saleiro tentando impressionar, lá. Tyler não interrompeu nenhuma vez. Quando ela fez uma pausa, ele lhe ofereceu um lenço, de papel. Não um discurso, nem um plano, apenas presença. Quando o chá esfriou, algo havia mudado entre eles. Não romance, nem resolução, mas o início de uma espécie de ternura nascida não da paixão, mas da compreensão. E naquela suave luz matinal, cercada de cartas e lembranças, Sharon não se sentia mais como uma viúva presa a um passado. Ela se sentia como uma mulher ainda digna de ser vista. O envelope chegou numa manhã fresca, numa capa grossa de marfim com relevo dourado. Os dedos de Sharon tremiam ao abrir, já sentindo o peso dentro dele. Dobrado com precisão, havia uma intimação judicial. Margaret e Danielle Whitmore estavam processando a guarda do filho de Sharon, alegando que ela era emocionalmente instável, financeiramente dependente e incapaz de proporcionar um ambiente estável para uma criança. Ela estava sentada à mesa da cozinha, com o documento aberto à sua frente como uma ferida, as mãos tremendo enquanto tentava respirar em meio ao pânico crescente. Tyler leu em silêncio com o maxilar cerrado. Então pousou a carta e olhou para ela. Eles não vão levar seu filho, disse ele. Sharon piscou em meio a um borrão de lágrimas. Mas eles têm dinheiro, advogados. Eles dizem qualquer coisa para me fazer olhar. Tyler colocou a mão delicadamente sobre a dela. Aí não vamos só brigar. Vamos mostrar a verdade. Nas 2 semanas seguintes, Tyler se dedicou ao caso, não com agressividade, mas com um propósito discreto. Ele não se limitou a preparar uma defesa. Ele construiu um retrato narrativo. Todas as noites, ele compilava fotos, momentos espontâneos. Sharon segurando o filho enquanto lia para ele em inglês e espanhol, dando banho nele, alimentando, o cantando baixinho enquanto o balançava nos braços. Algumas delas ela nem sabia que ele tinha tirado. Ele os imprimiu, legendando cada um com uma data, uma hora, uma nota e, então, com cuidado, colocou-os em um álbum encadernado em couro com o nome do menino gravado em relevo. Tyler disse isso certa noite colocando o livro à sua frente. Não é uma evidência, é uma história. A história dele e a sua. Sharon folheou-a lentamente, com os olhos cheios de uma emoção silenciosa e atordoada. Você fez isso? Ele assentiu. Você não se via como eu. A audiência aconteceu numa quinta, feira chuvosa. Sharon sentou-se rigidamente no tribunal, com os nervos à flor da pele. Seu filho descansava com uma cuidadora no corredor. O próprio tribunal parecia frio, clínico. Margaret e Danielle chegaram com advogados polidos e expressões contidas. Sentaram-se eretos, confiantes, com arquivos de acusações e depoimentos empilhados à sua frente. Sharon sentiu-se pequena, exposta, enquanto seu nome era chamado e as perguntas começavam. Sua voz tremia, suas palmas suavam. Suas respostas pareciam entrecortadas, incompletas. Seus olhos se voltaram para Tyler. Uma vez, apenas uma vez, debaixo da mesa, a mão dele encontrou a dela. Seus dedos se fecharam em volta dos dela num aperto suave e firme. Não resolveu tudo, mas foi o suficiente. Então Tyler se levantou. Ele não levantou a voz. Ele não atacou.
Caminhou até o centro da sala, segurando o álbum como um objeto sagrado. Colocou-o sobre a mesa em frente ao juiz e o abriu. Isso, disse ele, com a voz calma e ponderada, é a maternidade. Virou uma página. Uma mulher ensinando ao filho a palavra para a luz. Outra página. Uma mulher acordada a noite toda enquanto ele estava com febre na sala de estar. E outra. Uma mulher que foi chamada de imprópria, mas que nunca pediu nada além da chance de amar seu filho. Ele fez uma pausa. Não estou aqui porque o Michael me pediu para ajudá-la. Estou aqui porque a vejo todos os dias. E nenhum homem, vivo ou morto, amaria uma mulher assim e a chamaria de qualquer coisa menos que mãe. Silêncio. Até. Margaret se remexeu na cadeira. O juiz folheou o álbum lentamente, com uma expressão indecifrável. Então, ela o fechou delicadamente e disse: Obrigada, Sr. Rivera. Do lado de fora do tribunal, Sharon expirou pelo que pareceu ser a primeira vez em horas. Ela se virou para Tyler, com os olhos brilhando de lágrimas não derramadas. Você não precisava fazer tudo isso, ela sussurrou. Ele a olhou com a mesma firmeza silenciosa. Sim, ele disse. Eu fiz. E no silêncio entre eles, algo mais profundo que alívio se instalou. Algo começando a se parecer muito com confiança. A batida veio no momento em que o céu se tornava alaranjado por trás do horizonte da cidade. Sharon tinha acabado de acomodar o bebê no berço quando o som ecoou pelo corredor. Comedido, discreto, mas inconfundivelmente intencional. Ela hesitou na porta. Tyler a viu parar. Ele saiu da cozinha e, secando as mãos em um pano de prato, os olhos dele encontraram os dela gentilmente. Você não precisa abrir, ele disse. Mas se abrir, não importa o que sinta. Está tudo bem. Estarei aqui quando você terminar. Ela assentiu com firmeza e caminhou lentamente até a porta. Do outro lado estava Margaret. Sharon não a via desde a audiência de custódia. O cabelo da mulher mais velha estava impecavelmente preso, como sempre, mas havia algo diferente agora. Não apenas a idade, suavidade, talvez, ou exaustão. Uma rendição silenciosa. Ela não falou. Em vez disso, ela tirou um pano dobrado da bolsa, de cor creme, com borda azul desbotada. A respiração de Sharon tocou o pano. Aquele pano. Ela se lembrava vividamente o que ela usou para enxugar a testa de Michael em suas últimas horas. Ela o havia deixado na cadeira do hospital, abalado demais para notar, quebrado demais para se lembrar. Agora estava ali, limpo, dobrado, nas mãos da mulher que um dia tentou apagar. Lo. Margaret estendeu-o com as duas mãos, ainda sem dizer nada. Os olhos de Sharon ardiam. Ela estendeu a mão lentamente e aceitou o pano com dedos trêmulos. Por um longo momento, ela simplesmente o encarou. Então, suavemente, ele adorou aquilo. A voz de Margaret, quando chegou, foi abafada e guardada debaixo do travesseiro. Foi tudo o que ela disse. Não houve pedido de desculpas, nem explicação. Apenas a oferta silenciosa de algo profundamente pessoal, algo sagrado. Sharon olhou para cima, sem saber se deveria falar, se a convidava para entrar ou se a deixava ir. Margaret apenas assentiu uma vez, abrindo os lábios como se fosse dizer algo, mas em vez disso, deu um passo para trás e foi embora. Sharon fechou a porta atrás de si. Ficou ali parada por um instante, agarrando o pano contra o peito, até que seus joelhos ameaçaram ceder. Virou-se e caminhou lentamente pelo corredor. O apartamento estava silencioso, mas a luz sobre a mesa da cozinha ainda estava acesa. Tyler estava sentado ali lendo um livro, enquanto uma luz quente lançava sombras sobre o cômodo. Uma caneca de chá fumegava ao lado de uma cadeira vazia. Ao lado, cuidadosamente dobrada, havia uma toalha de mão limpa. Ele não disse nada quando ela entrou. Ela caminhou em sua direção com os passos pesados pelo peso do momento. Ele olhou para cima e viu o rosto dela coberto de lágrimas silenciosas. Sem dizer uma palavra, empurrou a toalha em sua direção
e se levantou até a metade do assento, oferecendo, gentilmente. Você não precisa ser forte agora, disse ele, com a voz firme. Sharon pegou a toalha e sentou-se ao lado dele, ainda segurando o pano. Margaret havia retornado. Ela não disse nada. Ele também não. Ficaram ali sentados em silêncio, não o tipo de silêncio que nasce da estranheza, mas o tipo que abre espaço para coisas profundas demais para serem ditas, para a dor que persiste, para a gentileza que cura. Foi o primeiro momento que compartilharam, que não pertencia à memória de Michael. Pertencia a eles, não como viúva e cuidadora, mas simplesmente como duas pessoas que aprenderam a permanecer mesmo quando tudo o mais havia desaparecido. O quintal era modesto, escondido atrás do prédio, emoldurado por muros de tijolos cobertos de era e uma cerca de madeira desgastada pelas estações. Fios de luzes suaves pendiam no alto, balançando levemente na brisa do início da noite. Velas de chá tremulavam em pequenas mesas, cercadas por flores frescas e delicados pratos de frutas e doces. Sharon deu um passo para trás para absorver tudo. O espaço parecia suave, intimista, repleto de uma alegria silenciosa. A ideia tinha sido dela, não um memorial, não mais uma cerimônia imersa em luto e ternos cinzas. Apenas um encontro, uma oportunidade para as pessoas que conheceram Michael, não pelas manchetes ou pela linhagem familiar, mas pela gentileza. Para se lembrar dele sem tristeza, para se lembrar da sua luz, sem lágrimas. Ela só contava histórias. Para Tyler, boas. Ele simplesmente assentiu e disse: "Então vamos deixar tudo lindo." E ele fez. Ela o observou pendurando luzes até altas horas da noite, até mesmo subindo uma escada bamba de calça social, resmungando sobre seu medo de altura. Ele arrumou cada mesa, cada prato, exatamente como ela descreveu. Quando ela pareceu cansada, ele lhe serviu chá. Quando ela hesitou, ele a tranquilizou com apenas um olhar. Ele nunca fez da noite algo sobre si mesmo, apenas sobre Michael, e de alguma forma, sobre ela agora. Convidados estavam chegando, vizinhos, colegas de trabalho, voluntários de abrigos que Michael já serviu. Nada de discursos formais, nenhum código de vestimenta, apenas aconchego. Sharon cumprimentava cada pessoa com um sorriso calmo, e muitas vezes segurando o filho num braço, enquanto a mãozinha dele puxava a ponta do chale dela. Ela oferecia chá, apresentava nomes e assentia gentilmente. Quando alguém começava uma história com "Não sei se você já sabia disso", mas Michael, houve muitas dessas histórias. Uma mulher contou como Michael pagou secretamente o tratamento da filha quando o seguro não pagou, deixando um envelope em branco com dinheiro e um bilhete que dizia: "Guarde isso entre você e a cura." Um homem idoso lembrou como Michael costumava lhe levar refeições todas as quintas-feiras sem faltar, sempre ficando para uma partida de damas, sem nunca julgar seu passado conturbado. Um adolescente se levantou e disse isso. Michael lhe disse uma vez: "Você não é seus erros. Você é quem decide o que vem a seguir." Aquele garoto agora estava na faculdade. Cada história trazia uma nova imagem de Michael, não como o homem, a quem Sharon um dia deu um beijo de boa noite, mas como o homem que silenciosamente se entregou ao mundo. Isso a deixou humilde. Curou algo nela que ela não sabia que ainda estava ferido. À medida que o crepúsculo se aprofundava em um manto de estrelas, as luzes acima se tornavam mais quentes, lançando halos dourados sobre todos lá embaixo. Risadas ecoavam, misturando-se ao som fraco de violão clássico tocando em um alto, falante antigo. Sharon tinha acabado de encher a estação de chá quando olhou para o jardim. Ali, perto do canto onde os arbustos de lavanda balançavam, ao vento, estava Tyler. Ele segurava o filho dela, balançando-o delicadamente nos braços. O menino riu, puxando a gola de Tyler, e Tyler riu, não alto, mas com o tipo de risada que envolvia a segurança infantil. Algo em Sharon se suavizou. Ela o vira sério, protetor, firme. Mas isso era ternura sem esforço, paternal, sem pretensão.
Ela caminhou lentamente em sua direção, com o chale esvoaçando ao vento. As luzes acima deles brilhavam suavemente, transformando seus cabelos escuros em um dourado polido, realçando a curva serena de seu sorriso. Ela parou, ao lado dele, e colocou a mão delicadamente em seu ombro. Ele a olhou, surpreso por um instante. Depois assentiu, entendendo tudo o que ela não precisava dizer. Sharon não disse nada. Ela não precisava. Naquele momento não havia fantasmas entre eles, nem sombras de perda, apenas o presente. A criança em seus braços, o calor em sua mão, a suavidade do silêncio compartilhado. Pela primeira vez, ela não estava saindo do luto. Ela estava entrando em algo novo, e parecia certo. 3 anos se passaram, e o mundo não parou para notar o amor crescendo silenciosamente em um canto modesto da cidade. Não houve anúncios de casamento em revistas de luxo, nem anéis ostentando nas redes sociais, nem declarações dramáticas, nem apresentações de Sr. Licia. Mas o que Sharon e Tyler construíram juntos era real. Juntos, eles fundaram a Michael's Light, uma fundação para mães solteiras e viúvas que um dia estiveram onde Sharon, do lado de fora, assustada e invisível, ouvira que elas não eram o suficiente. Agora, Sharon era o rosto da organização. Ela acolheu cada mulher com a mesma gentileza que Tyler havia demonstrado um dia, oferecendo não pena, mas dignidade. Ela não se limitava a gerenciar programas. Ela criava espaço para histórias, para reconstrução, para esperança. Eu sei como é, ela costumava dizer. Sentir que você perdeu tudo e ainda precisa ser forte, mas você não precisa fazer isso sozinho. Ela não falava com base na teoria, mas na memória. Nos bastidores, Tyler cuidava de todo o resto: finanças, logística jurídica, redes de arrecadação de fundos. Mas ele nunca se destacou, nunca pediu para seu nome aparecer em uma placa ou manchete. Ele deixou a luz incidir sobre Sharon e ficou do lado de fora, orgulhoso e contente. De vez em quando, alguém perguntava se eles estavam juntos. Sharon sorria e dizia: "Estamos exatamente onde deveríamos estar." A casa deles era repleta de rituais silenciosos. Tyler preparava café todas as manhãs antes de Sharon acordar, e Sharon guardava um sanduíche extra na maleta, sempre com um bilhete escrito à mão dentro. As noites de sexta-feira eram dedicadas a quebra-cabeças e livros de histórias com o filho, que agora se chamava Tyler T. Eles não precisavam de rótulos. O que elas tinham era um ritmo, uma ternura construída na confiança, um vínculo que começara com a dor e se tornara algo mais estável, algo enraizado. No 3º aniversário da fundação, Sharon estava em pé junto à janela de vidro do escritório principal, observando as mulheres que ela outrora abraçara em lágrimas. Agora riam e saíam para empregos, para novos apartamentos, para novas vidas. Uma voz suave interrompeu seus pensamentos. Pronto para o passeio. Ela se virou. Tyler esperava na porta, com uma das mãos apoiada na alça do carrinho, o menininho lá dentro, agora com quase 4 anos, as bochechas rosadas de um cochilo da tarde. Sharon assentiu. Ela vestiu o chale e se juntou a ele do lado de fora, onde o sol começava a se pôr sobre o parque do outro lado da rua. Caminharam lentamente, de mãos dadas, pela trilha serpenteando por entre folhas douradas. As crianças riram. Ao longe, uma brisa soprava entre as árvores. Eles não conversavam. Muito, não precisavam. Enquanto caminhavam, Sharon olhou para Tyler. Ele estava concentrado no menino no carrinho, apontando pássaros, nomeando árvores, cantarolando uma melodia suave. Ela sorriu e então olhou para a frente novamente, com os olhos suaves e o coração pleno. Esta não era a vida que ela imaginava ter. Não era a que ela havia planejado. Era melhor. E naquela imagem final, Sharon caminhando com o filho, de mãos dadas com Tyler, o mundo se movendo suavemente ao redor deles. Não havia necessidade de explicação, nem vestido de noiva, nem grandes declarações. Apenas amor. Simples, inabalável.
Chega. Obrigada por nos acompanhar na jornada de Sharon. Uma história de sofrimento, dignidade, resiliência silenciosa e o poder curativo do amor que honra o passado enquanto abraça o futuro. Se esta história tocou seu coração, lhe deu esperança ou lhe lembrou que mesmo em nossos momentos mais sombrios, a compaixão pode nos encontrar, convidamos você a fazer parte da nossa comunidade. Inscreva-se no canal.